Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui. E no vídeo de hoje, num cenário novo, a gente vai falar sobre 3 erros idiotas que você não pode cometer agora em julho para os seus estudos pro Enem. Se você quiser saber quais são esses 3 erros, fica comigo aí até o final, porque, bom, isso pode separar a sua aprovação da sua reprovação. Mas antes de eu começar, e antes de eu fazer uma propaganda já costumeira, deixa eu te explicar o que eu tô fazendo no cenário com várias fotos de uma mulher, uma bola de futebol e um boné do Infoprofessora Futebol Clube. Bom, a minha esposa tá gravando o curso gratuito dela e eu tive que simplesmente pegar esse cenário aqui entre uma aula e outra para gravar o meu vídeo. Na semana que vem a gente já volta com o cenário comum que você conhece, beleza? Não vai ter mais essa ode, né, que esse boné, ela tá com a cabecinha pequena demais. Mas, bom, esse boné, obviamente, né, não estará mais aqui e nem nada disso. Bom, galera, e se você gostar desse vídeo aqui, não esquece de se inscrever e deixar seu like aí para que ele chegue a cada vez mais pessoas. Como vocês sabem, no início de todo mês eu posto um vídeo, né, que é o como estudar em julho, ou no mês que a gente estiver, né, que você estiver me vendo aí, pro Enem. E nesse vídeo surgiram vários comentários perguntando sobre algumas coisas, né, e falando de algumas práticas que eram práticas muito bizarras, né, e que eu fui vendo e fui lendo os comentários e fui respondendo, dando curtidas, né, e, enfim, e fui interagindo com vocês e vi que, cara, eram comentários muito sem noção. E aí eu decidi falar aqui um pouquinho sobre alguns erros, né, que vocês cometem, estão cometendo e que são muito sérios, né, no que diz respeito à prova do Enem como um todo e algumas áreas específicas. O primeiro desses 3 erros que eu separei aqui, que apareceram, né, nos comentários desse vídeo, foi o fato de que teve uma galera que, como tá se atrasando muito no conteúdo, decidiu simplesmente não seguir mais um cronograma. Cara, esse aí é um erro campeão, acho que, sei lá, 8 em cada 10 vestibulandos que começam a procrastinar nos seus estudos, eles acabam cometendo esse erro. E isso tem uma explicação assim, muito simples mesmo. Vou até virar o meu bonezinho para trás aqui. A explicação para isso, obviamente, ela é a seguinte, né? Muita gente atrasa a matéria e aí pensa o seguinte, cara, não vai mais dar tempo de eu seguir um cronograma e aí eu simplesmente vou começar a estudar a moda Deus dará. Vou começar a fazer prova antiga e vou começar a corrigir essas questões. As provas antigas e o estudo por questões é um método eficiente de estudos, mas desde que você saiba como fazer. Você tem que garantir que você viu todos os temas daqui até o Enem. Se você não tiver tempo, e se você estiver começando agora, ao invés de ter começado em fevereiro, né, você vai ter que pelo menos seguir um cronograma que seja um cronograma com o que mais cai. E pensando nisso, eu lancei um cronograma de 3 meses para o Enem, né, pensando nessa galera aí que está começando a estudar agora, ou que começou e parou e simplesmente esqueceu tudo. Esse é um programa, inclusive, que considera, como eu sou um cara muito gente boa, que você vai se atrasar também nesse cronograma. Então, se você começar a aplicar ele agora, né, faltando aí 3 meses e meio para o Enem, você vai ter 2 semanas de gordura para eventuais imprevistos que realmente acontecem. Então, não deixe de seguir um cronograma, mesmo que você esteja estudando por exercícios. Não fica pegando assuntos aleatórios, até porque, bom, se você pegar esses assuntos aleatórios, muito provavelmente você vai acabar se estrepando, porque você vai acabar deixando de ver conteúdos que às vezes são base para outros, ou ainda conteúdos que são muito recorrentes na prova do Enem. Um outro ponto também que me pegou muito, cara, e esse me pegou muito, porque em matemática e natureza, a galera não faz tanto isso. Mas em linguagens humanas, a galera fez muito isso. Cara, tanto aqui como lá no meu Instagram, @prof.rafael, muita gente faz o seguinte, né? Fala o seguinte. A gente fala, cara, eu vou começar os estudos, né? Eu vou começar aqui a minha rotina de estudos com estudo teórico e só depois eu vou para os exercícios e para as provas antigas. Mano, assim, esse é o pior tipo, assim, cara, é o pior erro de todos os 3. Não, mentira, o terceiro é pior, mas enfim. Esse talvez seja o pior erro de todos, tá? Porque ele é muito ruim. Ele é muito ruim, primeiro que ele parte de um pressuposto, sobretudo em humanas e linguagens, de que a prova ela é uma prova conteudista, e ela não é. Então, assim, é como se você estivesse pegando o que é 20% da prova, e sobretudo 20% normalmente mais difícil, portanto que vale menos de acordo com a pontuação, e estivesse começando por ele, ao invés de se familiarizar com o modelo das questões. Então, o ideal é que você comece a sua preparação já levando em consideração os exercícios.
sobretudo para se familiarizar com o modelo da prova do Enem, que é muito diferente, especificamente humanas e em linguagem, mas também em matemática e também em natureza. Como você já deve ter percebido, se você é um Enemzeiro novo, a prova do Enem ela não tem questão de verdadeiro ou falso, ela não tem questão de marque incorreta, ela não tem questão de some as colunas, ela é simplesmente uma questão que usa o texto base como uma forma de você chegar à resposta, seja em matemática, natureza, humanas e também em linguagens. Então é muito importante que você adquira uma casca grossa para conseguir lidar com esse modelo de questão. Então um erro que muita gente comete é simplesmente começar pela teoria. E aí não evolui, né? E não entende por que não evolui quando vai fazer os exercícios. Porque na prática, você precisa aliar a teoria aos exercícios, especificamente em humanas e em linguagens. E se você quiser aprender a fazer isso, né? Deixa eu tirar meu bonezinho aqui e botar ele para frente. Eu tenho uma boa dica para você. Estão abertas as inscrições para o meu curso, o Plano do Gabarito. Lá no Plano do Gabarito eu já levei mais de 2.200 alunos aos 40 acertos ou mais da prova de Ciências Humanas do Enem, mostrando para eles como é que a prova do Enem ela tem modelos de questão que se repetem ano após ano e como você pode usar esses modelos de questão na sua preparação para acertar todos os tipos de questão, independentemente do nível de conteúdo que você tenha e da facilidade ou dificuldade que você tenha na prova de Ciências Humanas do Enem. É uma abordagem pautada na matriz de referência do Enem, que pouca gente entende, pouca gente fala aqui na internet, e é uma abordagem que pode te levar aí aos 40 acertos. Então, de fato, clica aqui no primeiro link da descrição e vem, porque o curso está com uma promoção, uma tarifa, né, uma taxa de matrícula promocional. E o terceiro erro, que, cara, assim, tem a ver com os exercícios, mas é um erro que todo mundo comete, que talvez seja até mais amplo do que não fazer exercícios, é a galera que faz poucos simulados. Isso eu fico de cara, eu fico impressionado. E fico impressionado, inclusive, com cursinho, fico impressionado com escola. Cara, as escolas e cursinhos fazem uma média de um simulado por mês. Tá, cursinho às vezes até faz um pouquinho mais, mas escola, no terceiro ano, faz uma média de um simulado por mês. E, mano, um simulado por mês não é o suficiente para você conseguir entender quais são as lacunas e quais são os campos de revisão que você precisa ter. Em matérias mais conteudistas, como matemática e natureza, você vai precisar fazer revisões periódicas de temas que você já viu. E a melhor maneira de você entender quais são os temas que não só mais caem no Enem, mas também que você tem mais dificuldade, é fazendo provas antigas ou ainda simulados de plataforma. Você tem vários simulados, caso você já tenha feito todas as provas antigas do Enem, que você pode fazer. Mas na prática, o ponto principal é o seguinte: faça, ao menos nesse mês aqui, 2 ou 3 simulados. O ideal, dependendo do tempo que você tem, se você é uma pessoa que só estuda, era fazer um simulado por semana. E você poderia fazer, inclusive, essa prova de forma isolada, ou seja, numa tarde você faz a prova de humanas, aí numa noite você faz a prova de linguagem, no outro dia você faz a de matemática, no outro dia você faz a de natureza. Mas você pode fazer ela também junta, e é bom que você faça ela junta para você controlar o tempo, estratégia de prova, etc. E o importante de fazer esses simulados é o seguinte: você precisa, urgente e desesperadamente, ser capaz de corrigir esses simulados. Um erro que muita gente comete é não apenas não corrigir e não saber como corrige esses simulados. Isso é um ponto muito importante quando a gente está falando de preparação para o Enem. Porque se você faz o simulado só para medir o seu número de acertos, esse simulado, essa prova antiga, né, enfim, o que quer que você esteja usando aí como um simulado do Enem, ele não tem função nenhuma. Então, na prática, o que você vai precisar fazer é o seguinte: você vai precisar corrigir esse simulado entendendo alguns pontos. E quais são esses pontos? Você vai precisar, em primeiro lugar, saber quais são os seus erros que foram por causa de conteúdo, entender quais são os seus erros por falta de atenção, entender os seus erros por interpretação, entender os seus erros, né, porque você não domina, sobretudo em humanas e linguagens, né, uma habilidade específica que a gente ensina lá no Plano do Gabarito, inclusive, para você entender o que você vai precisar focar no seu estudo. Se teu erro é por falta de atenção, você precisa fazer mais simulados, você precisa trabalhar a tua estratégia de prova. Se teu erro é conteúdo, aí, bom, bem óbvio, né? Você precisa voltar naquele conteúdo e garantir que você vai aprender e dominar ele. Sobretudo, seria um conteúdo que está nessas listas de conteúdos que caem muito pro Enem. Se teu erro é um erro de interpretação, você precisa criar, eu já falei disso no vídeo, vou deixar aqui no card, eu falei isso para humanas, mas esse glossário acaba servindo para todas as outras matérias. Você precisa criar um glossário de palavras que te permita ampliar o seu vocabulário
e se familiarizar com as palavras que mais aparecem na prova do Enem. E se você tem um erro de habilidade, bom, você precisa fazer mais questões do Enem para dominar aquelas habilidades. Ou, no caso de humanas e linguagens, que são provas inclusive mais focadas, em que esse trabalho das habilidades está mais desenvolvido, você pode vir para o plano do gabarito, e aí eu adianto muito esse processo para você, haja vista que todas as questões trabalham uma habilidade da matriz de referência do Enem. Bom, galera, esses foram os 3 erros que eu separei lá no meu vídeo, né, e que eu vejo vocês cometendo ano após ano aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, quer dizer, não dos erros, obviamente, mas, enfim, de não cometer eles. Comenta aqui se vocês acham que tem algum erro que eu não mencionei aqui embaixo, né, porque pode ser que tenha, obviamente. E não esquece de também, caso você esteja ainda com dúvidas sobre como estudar para o Enem, queira ver o vídeo que eu fiz, né? Um vídeo que sempre faz muito sucesso, como começar a estudar em julho. Clica aqui do lado que eu vou te dizer tudo o que você precisa saber sobre como montar uma rotina de estudos efetiva e eficiente para você começar a estudar agora em julho. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse cenário e do meu bonezinho de infoprofessor. É isso, um forte abraço para vocês e a gente se vê na próxima.